Bom, galera, mais uma análise do patch. Já fazia muito tempo que eu não fazia esse quadro, né? Que eu não realizava isso. Mas, como eu tenho jogado bastante, hoje eu queria ler esse patch, essa atualização 5.9 antes de começar meus jogos ranqueados. Resolvi fazer uma análise, aí solto pro YouTube pra galera também poder acompanhar. Quem não tá vendo ao vivo poder ver depois, ou quem já tá vendo poder rever. Enfim, vou tentar ser breve pra também não ficar um vídeo muito longo e ainda explicar um pouco do que eu acho que isso vai abater, o que vai abalar na sua solo kill e também o que vai abalar no competitivo. Então vamos lá, começando com a Ashe. A Ashe, inclusive, é uma campeã que eu vou testar daqui a pouco nas filas ranqueadas. Eu gosto muito de jogar com ela e eu gosto das alterações que ela trouxe agora. Uma das coisas pequenas que mudaram, a velocidade do projétil, isso muda bastante na mecânica do campeão. A Ashe tinha uma flecha muito lenta e agora ela é um pouco mais rápida, talvez até um pouco mais responsiva, né, do ataque básico, é interessante. Enquanto o crescimento da velocidade de ataque foi reduzido e o multiplicador de dano de acerto críticos foi bastante reduzido. Eles mudaram a passiva e o Q, né, dava lentidão, e agora todo ataque básico da Ashe vai dar lentidão. Só que, como está escrito aqui, ataques básicos sempre causam dano crítico sob a lentidão de tiro congelado, mas Ashe não faz acertos críticos normalmente. Ou seja, se você acertar uma lentidão, você vai começar a dar acerto crítico no seu inimigo, sendo que o multiplicador de dano do acerto crítico da Ashe vai ser de 1.1. Quer dizer, o dano crítico normal é sempre duas vezes o dano do seu ataque. Então se você bate 50 e dá um crítico, ele vai dar 100. Na Ashe, se ele bate 50, ele vai dar 55. Claro que se você fizer um item de bônus de acerto crítico, como por exemplo o Gume do Infinito, que na verdade acho que é o único que aumenta o dano adicional do acerto crítico, você vai receber um aumento do seu dano crítico referente a esse 1.1 e não ao 2.0. Então isso pode ter um grande impacto, de forma que o acerto crítico da Ashe vai funcionar diferente de todos os outros campeões. O que agora ele vai. A cada ataque básico que você dá, você vai acumular uma carga. E no final da carga você vai poder dar uma rajada, né? Na verdade, rajada é o W, então não fica muito bom o nome, mas vai dar uma sequência de ataques básicos, certo? Que vai. Dependendo aqui do número de acúmulos que você tiver, você vai dar um dano de ataque total, tendo um custo de mana e um tempo de recarga até alto. É interessante porque aumenta a capacidade de troca da Ashe. E eu acredito que durante as lutas isso dá uma pequena capacidade de burst para ela. Então pode deixar ela um pouco mais perigosa durante o momento de você focar a Ashe. Rajada que é o W, é claro que ainda é a skill principal dela, a skill que vai causar o poke dela na lane, certo? Esse poke é o que serve para você incomodar muito o inimigo e ganhar espaço para sua rota. Como a Ashe nunca foi muito boa em trocar, o poke era o jeito dela de sobreviver na lane. Agora ela tem a chance de trocar com o Q, e a rajada ainda vai dar um poke, eu acredito que bastante forte. Eles ampliaram um pouco a largura do projétil. Eu acredito que por essa largura vai ser muito mais difícil você ficar entre flechas, mesmo que um minion barre uma flecha. E aumentou um pouquinho o número de flechas disparadas, isso também dá uma amplitude maior para a rajada. E inimigos podem bloquear mais de uma flecha, quer dizer, se o alvo for grande e acabar batendo em duas flechas, ele vai receber o dano só de uma, mas pode bloquear mais do que uma. Como eu falei, a largura do projétil vai interferir nessa coisa de você receber mais de uma flecha, por exemplo. Diminuíram o tempo de recarga nos primeiros níveis, isso também é bom pro começo da rota dela, mas como eu falei, eu ainda acho que é a habilidade para você evoluir na Ashe, independente do concentração ser bom. Até porque o concentração eu acho que é a habilidade para você ter durante as lutas, e não justamente durante a fase de rotas. O olhar do Falcão, eu acredito que ainda é a habilidade para você deixar sempre nível 1 até você ter que upar ela, já que acumula duas cargas até chegar ao nível 2, então você vai acumulando carga e você tem um alcance global. É sempre aquela coisa de você gerar visão para sua rota, independente de como você está farmando. E a ult agora, a lentidão, valor atual do tiro congelado, quer dizer, a lentidão da Ashe vai ser baseada na passiva, sendo que é 5%, 11, 17, 23, vai evoluindo conforme você evolui no jogo. E a lentidão da ultimate vai ser referente à ult, ainda dando atordoar no alvo que ela acertar. A Kari teve alguns buffs, principalmente o tempo de recarga, na minha opinião, do corte crescente, contando também muito com um pequeno aumento do multiplicador de poder de habilidade. Esse tempo de recarga ele conta muito, principalmente no nível 5, porque um segundo é um tempo muito, muito baixo.
E esse tempo muito baixo, vale lembrar que o corte crescente dá um certo dano em área e ele quebra o Q. Então ainda é muito forte a forma que, que a Kali vai conseguir causar dano na luta. Eu acho que isso pode até impactar um pouco na solo queue, é capaz que a Kali tenha uma chance de aparecer, e eu não acho que a Kali é uma campeã competitiva, eu acho que competitivamente ela, raras exceções que você consegue encaixar uma Kali, eu não acho que isso vai trazer a Kali competitivamente, a menos que isso deixe ela muito quebrada, mas eu não acho que ela vai ficar muito quebrada, e a alteração aqui da ult é uma alteração muito forte de QOL, que é Quality of Life. A minha opinião é o tipo de alteração que não interfere nos números do jogo, mas te põe numa posição melhor depois que você ulta. Quer dizer, a dança das sombras, quando você ultava no inimigo, você não criava a distância segura para qualquer jogador conseguir explodir suas marcas. E agora vai te colocar numa posição muito melhor depois de ultar. Então isso aqui também auxilia bastante a perseguição da Kali. Um nerf grande no alcance da N, do ataque básico. Isso tira muito a possibilidade dela de haraz ou de incomodar um inimigo durante a fase de rotas, principalmente na bot lane. Também acho que isso interfere um pouco na N para mid laner. E é claro que isso não afeta o principal ponto positivo da N, mas tira muita força dela durante a fase de rotas. Sendo que na fase de rotas, a N, se ela receber um all-in, ela já não vai conseguir lidar com isso, ela já não vai conseguir mais. O da Kali não quebra mais o que, como estão falando. Mas o ponto é o seguinte: se você cai atrás do alvo, você consegue quebrar o que com um ataque básico. Entendeu? É isso que eu tava pontuando. Se você atravessa o alvo, você não precisa do E para quebrar. Você já tem um ataque básico e vem o E também. Por conta da posição que você coloca a Kali. Esse é o ponto. Entendeu? Só quebra com ataque básico, sim. Só que é igual o Zed. Quando colocaram a sombra para aparecer atrás do inimigo, ele ficou muito mais forte. Porque era um posicionamento muito melhor para você encaixar suas habilidades. E a mesma coisa a Kali. Esse tempo de recarga de 1 segundo é a minha opinião para voltar ao corte crescente, sendo que a grande função dele antes era quebrar o Q e agora a função é unicamente dar dano. E agora ele vai dar bastante dano. Vou voltar na N. Eu acho que vai tirar muita utilidade dela como mid laner. Eu acho que já como mid laner ela perde bastante espaço. Fica difícil de brigar com os mid laners mais fortes por conta dessa falta de alcance. E na bot lane é assim, 625 é mais do que a maioria dos AD Carries no nível 1. Na verdade, mais qualquer AD Carry no nível 1. Menos Caitlyn. Então, é muito difícil você trocar com 625. Quer dizer, qualquer AD Carry vai tomar ataque de graça da N, menos a Caitlyn, no nível 1. E agora a N não vai mais bater de graça em praticamente nenhum AD Carry. Só talvez no Urgot, que tem um alcance muito baixo. Mas mesmo a Sivir vai conseguir devolver dano na N. Isso é importante. Porque 25 de alcance não determina se você vai trocar sozinho ou não. 25 é pouco pro alcance total. É difícil de explicar. Por exemplo, se um inimigo tem 600 de alcance, você tem 575, vocês vão se atacar só por conta do tempo da animação do ataque dele. É muito difícil durante a fase de rotas isso ser impactante. Mas tirar 50 de alcance de ataque é bastante coisa, então acho que muda bastante. Recarim, ele teve duas alterações. A primeira é que agora ele causa dano total a monstros com enfurecido, antes não causava. E agora o custo de mana dele subiu bastante. Eu acho que isso enfraquece muito o Recarim pra rota. Ele, na minha opinião, era um campeão que, entre os campeões da top lane, é um dos poucos que aparece que usa mana. Quer dizer, Shyvana não usa mana, Nar, o Maokai usa, mas eu acho que ele consegue lidar muito bem com a mana por fazer catalisador e mesmo o Anel de Dora. Então, ele é aquele campeão que é um lutador que usa mana. Eu consigo comparar ele com a Irelia, por exemplo, que é um lutador que usa mana. E todos os lutadores com mana na top lane, eles precisam ser penalizados por gasto excessivo de mana. E eu acho que o Recarim não era penalizado. Ele conseguia ficar usando habilidade sem parar e não faltava mana pra ele, só dele ter um frasco cristalino já não ia faltar mana. E agora com isso, como é um nerf bem alto, tipo de 20 pra 32, é 12 de mana, quase dobrou. Quer dizer, é 60% a mais de mana, vamos colocar assim, pelo menos no nível 1. E você vê que pro late game não evolui tanto. Sem falar que pro late game ele já vai ter uma força da trindade, um coração congelado, a mana básica dele já vai subir, então não vai ser mais tão impactante. Mas pra fase de rotas isso altera muito. Isso
isso melhora muito o. Enfraquece muito, né? Não é que melhora, enfraquece muito o Recaren. Como falaram aqui no chat, a ult da Kali vai funcionar como o E da Catarina, que se posiciona atrás do inimigo. Nesse caso, ela atravessa. Então, pelo que eu entendo, como atravessa é realmente se posicionar atrás. É tipo passar por ele e parar atrás dele. Então, isso atrapalha muito a movimentação do inimigo. Dessa forma, você já consegue encaixar o ataque básico para quebrar o Q e ainda dar o E sem se atrapalhar muito. Entendeu? Sem ter que ser muito rápido, muito habilidoso mecanicamente. A passiva da Kalista mudou. Quer dizer, quando você saltava para trás com a passiva, você ganhava distância adicional. E agora você vai ter a mesma distância para frente e para trás, é só isso. Então, a Kalista, ela qual que é a pegada dessa alteração? Para kaitar para trás, ela pulava muito. Então ela ia batendo e pulando para trás, bate, pula para trás e ganhava muita distância. E agora ela já não vai mais ganhar tanta distância, vai ganhar um pouco menos de distância. É uma tentativa de equilibrar ela sem matar a Kalista, porque é muito complicado você mexer na coisa única do kit dela sem tentar acabar com ela. E vamos ver, né? Vamos ver no jogo se faz toda a diferença. Apesar de eu acho que a Kalista é uma campeã que na fila ranqueada, na solo kill e no patch, no pub, no que não é competitivo, nunca vai ter o mesmo impacto que ela tem competitivamente. Eu acho que ela é uma campeã de muita mecânica, de muita necessidade de time e comunicação para realmente ter todo o impacto que ela tem competitivamente. Digo mesmo hoje da Rek'Sai, agora que eu já joguei algumas partidas de Rek'Sai, acho que é uma campeã que depende muito de time e comunicação para funcionar 100%. Eu acho que nunca vai funcionar 100% na solo kill. Vamos lá, Morgana. O dano do solo atormentado foi reduzido nos níveis iniciais. Isso, na minha opinião, é importante, porque na bot lane, por exemplo, a Morgana chegava, W no pé da AD Carry inimigo, sem ter um alcance muito alto, e já tirava 40 de vida. 30 de vida. Aí você fala, porra, que 40 é nada. Cara, 40 é o dano de um ataque básico da AD Carry inimigo. Se eu usar uma vez a cada 20 segundos essa poça, ela já vai negar a sua recuperação de vida básica, talvez até tirar mais vida sua, até porque 12, 19, 26, isso ainda vai aumentando. E ela não tem custo, entre aspas, de usar essa habilidade. Ela custa mana, mas é uma mana baixa. A Morgana normalmente não sente falta de mana. E não é nada difícil de acertar. Você chega, clica no meio do pé do cara e tá dando dano. E ainda é um dano alto. Então incomoda muito isso na rota inferior. Eu acho que isso tira um pouco as possibilidades dela de ser uma. De dar um poke sem ter dificuldade de acertar. Acho que o ponto principal é essa. Qual a dificuldade de acertar o W da Morgana? Nenhuma. Tem um alcance alto, uma área alta, você clica, tá lá, dá dano. E agora reduziram esse dano porque era um dano muito alto, na minha opinião, nos níveis iniciais. E aparentemente Morello concordou. O Nasus. Corrigido um bug que levava até 0.25 segundos. A mesma coisa do Renekton, já vamos chegar lá. O Nocturne, eles aumentaram um pouquinho o dano que dá com o E do Nocturne, né, que é com temor, que apesar de ser um dano bem baixo e também é um dano mágico. Quer dizer, como é um dano mágico, não influencia as penetrações de armadura do Nocturne, então podia ser um dano um pouco mais amplificado se, mesmo se evoluísse com AP, mas se fosse um dano físico. E no caso agora ele também vai dar velocidade adicional com temores aliados, como o do Fiddlesticks, do Recaren, caixa de surpresa do Chaco, enfim, todos os outros temores também vão dar velocidade de ataque pro Nocturne. Não acho que é uma mudança impactante esse ponto aqui, até porque o Recaren é o único que aparece competitivamente hoje, talvez até suma. Eu acho que o Nocturne ele não pode depender do aliado dele para ganhar velocidade de movimento, tem que ser só a velocidade de movimento que ele ganha mesmo. É uma mudança muito pequena, e eu acho que até porque o Nocturne já deve estar sendo pensado ou visto como uma possibilidade competitiva. Eu acho que ele é bem forte. O problema dele ainda é hoje o fato de que ele não se dá bem comprando sua vida. Ele tem que comprar dano. E Nocturne, para não dar dano, é muito fraco. E o meta ainda é Tito Ardente. Vamos ver, a gente ainda vai chegar na alteração do Tito Ardente. Vamos ver se isso vai mudar nesse patch. O Olaf agora concede velocidade de movimento adicional em direção a inimigos por 1 segundo. É legal. Dá um bônus de velocidade de movimento, até porque ele ultava e não ganhava nada. E agora é 1 segundo, é bem pouquinho. Deve incomodar um pouco mais na hora de perseguir, ou para pelo menos ter uma iniciação um pouquinho mais forte. Renekton, isso aqui é legal. O alcance adicional pro Renekton no W. Isso ajuda bastante. Eu também acho que é uma mudança de QOL, de Quality of Life, certo? Mas não acho que
que vai trazer ele de volta pra top lane, ou se ele voltar a aparecer não é só por isso. Ele é forte mesmo. O atordoamento foi reduzido o tempo para auto-atordoamento em conjuração fortalecida, quer dizer, para atordoar com as 3 cargas, com a carga do. Quando dá os 3 ataques, né, com a carga da fúria dele, acredito. E a mesma coisa do 0.25 segundos do Nasus para ganhar a vida adicional. Essa alteração na Riven gostei bastante, um belo nerf na Riven. O golpe de vento, ele apesar de sempre ser uma skill que você podia gastar um flash para sair do dano dela, era muito difícil, era muito rápido. E agora você tinha que prever o movimento da espada da Riven, de utilizar Ultimate, sendo que é uma animação igual de ataque básico, e flechar. E agora, com essa alteração, que é tipo 25% do movimento do projétil, né, da velocidade do projétil, acho que dá pra você ter um tempo de resposta um pouquinho mais lento e ainda conseguir flechar. Eu acho que isso é bom pra muita gente, inclusive pra mim. Esse redução de velocidade de movimento é bom, mas não muito. Não impacta tanto 5 pontos de velocidade de movimento. O Rise, vamos lá. Clareza. Não adiciona mais efeitos de alvo único, Rely Muramana em instâncias de dano. Além da primeira, ou seja, segundo tick não vai dar dano do Rely ou da Muramana. Corrigido um bug. Quer dizer... eu acho que não vai mudar muito, porque aparentemente são 3 alterações de explicar mais ou menos para o público o que está acontecendo no Rise desde a alteração do que qualquer outra coisa. Tristana, nossa, um belo buff na Tristana. O E agora ele vai ser mais rápido com velocidade de ataque, isso é muito bom. Amplifica muito o poder dela, perdão, no late game. E o dano adicional por acúmulo, cara, isso aqui vai quebrar a torre ainda mais rápido, vai dar ainda mais dano na luta, na lane. É um buff forte, apesar de ser só 5%, até por conta da velocidade de ataque. É pesadinho, assim, é pesadinho. Tristana pode ganhar espaço de volta. Lentidão do pilar de gelo do Trundle aumentada. É legal isso, porque no que eu vejo hoje o Trundle teria espaço no meta como jungler. Ele é muito resistente, ele se dá muito bem comprando só vida. Ele comprando só vida, ele ainda dá muito dano. Ele tira a resistência do tanque inimigo. Então se tem um jungler muito forte, um top laner muito forte no time inimigo, ele tira toda a resistência do cara, vira um alvo papel por ter um Trundle no seu time. Mesmo os principais junglers, eles podem ter uma grande movimentação, mas um jungler um pouco mais preso, como o Trundle, ele consegue ainda ter uma iniciação legal, se dá bem com o Titã Ardente. Só tem coisa boa. Ele tem muita resistência pra fazer a jungle, ele recupera a vida muito forte pra fazer a jungle. Então é um campeão que, na minha opinião, podia estar nesse meta da jungle. Só que ainda falta um pouquinho. Eu não sei se esse pouquinho é realmente a lentidão do Pilar de Gelo. Vamos ver. É um campeão que, na minha opinião, podia estar aparecendo como jungler. Agora clica um atordoamento, alvos empurrados, quase igual a cabeçada do Alistar. Não tem muito o que explicar. Quase igual a cabeçada do Alistar. É isso, a ult aqui do Shinzal. Isso aqui do Zed da marca fatal é legal também, porque você precisa esperar um segundo para retornar na marca fatal, quer dizer, você não vai dar marca e voltar na hora, você tem que esperar pelo menos um segundo, quer dizer, dá a chance do Zed tomar um controle de grupo e morrer se ele se arriscar demais. Se ele fizer um erro, tipo, a marca fatal é assim, você usou, putz, caí no meio do time inimigo, errei tudo, R, voltou, tô vivo. Problema nenhum. E agora, você vai ser penalizado, porque um segundo pode parecer pouco, mas no meio do time inimigo é o tempo de você tomar um CC e abraço. Titã Ardente. Olha, primeira coisa, 100% de dano adicional a monstros, quer dizer, vai amplificar bastante o dano na jungle, certo? E enquanto em combate, vai causar menos dano nos jogadores inimigos, tá? Indiscutivelmente menos dano nos inimigos, porque antes era de 16, chegando até 24, e agora é 15, chegando aí com 18 pontos, vai chegar até uns 20 no máximo, sendo que aqui, por exemplo, podia chegar de 16 até mais 2, podia chegar de 32, aqui é 16, 32, daria, fazendo as contas, sabe, 27, daria até 51, e aqui vai chegar até 25 mais ou menos, tá? Quer dizer,
É muita diferença você poder chegar até 50 e agora chegar até no máximo 25 de dano, sendo que é 25 já no começo. Ele não escala mais. Então, por um lado, ele enfraquece muito pra você dar dano em campeões, mas ele fortalece muito na selva. Eu acho que isso tira o potencial de dano de, por exemplo, um Nunu, ou de às vezes um Ramos, que é aquele campeão que não tem tanto dano pra ele brigar no corpo a corpo, mas só dele estar do lado do inimigo, por ele ter muita vida, ele ia ficar muito tempo do lado, ele ia causar muito mais dano. Então, eu acho que isso fortalece muito esse tipo de, enfraquece esse tipo de jungler, mas fortalece a selva pra eles por outro lado. Então, tira o potencial dele ser um cara bom pra brigar, mas fortalece pra matar o próprio selva, o próprio campo. Então ainda deixa, muda um pouco a mecânica, quer dizer, o que eles estão falando com essa alteração? Ó, a gente queria que esse fosse um item bom pro cara que não mata bem a jungle poder matar mais, e não pra ficar matando o campeão inimigo pela insistência, entendeu? Eu acho que é um nerf legal, nem dá pra tanto pra chamar de nerf, é um equilíbrio, e é legal. Eu acho que isso pode abrir espaço pra outros encantamentos de forma que a gente não tem tanto hoje. Exatamente, só pra Jungle Tank. Eu acho que, por exemplo, pra Rek'Sai, acabou. Eu acho que pra Rek'Sai agora é encantamento de dano. É o lutador mesmo, né? Titã Ardente eu acho que agora é Nunu, Sejuani, Gragas, que claro, ainda são tanques. Mesmo Nautilus quando aparece, Ramos, como eu falei. Mas a Rek'Sai, o Lee Sin, eu acho que agora é fazer dano mesmo. E também, pode crer, o Shadow Gates falou aqui no chat. Também pro top laner com golpear, isso também enfraquece bastante. Por quê? Porque isso aqui pra você ficar lá contra o top laner inimigo era muito dano que você causava. E isso agora dá uma enfraquecida legal no dano por insistência no inimigo. Isso aqui não é uma capa de fogo solar, não tem que ser. Aqui também, o sabre de batalha pra nerfar o top laner com golpear, certo? Eles não estão proibindo o cara de levar golpear. Eles estão enfraquecendo isso para top lane. E aqui agora, o tempo de duração passou de 6 segundos para 4 segundos e não reduz o dano verdadeiro recebido de um alvo desafiado. Quer dizer, eu acho que quando os dois usavam um no outro, reduzia o dano verdadeiro. Enfim, reduzido. Removido, não existe mais. Nem se preocupar mais com isso. Summoner Shift Dragão. O confronto com o dragão fica mais difícil a cada temporada. Aí em algum momento ele fica velho, trivial e ninguém mais se assusta com esse malvadão. Chegou esta hora. Estamos fortalecendo um pouco seu início de partida aqui. A mudança deve ser negligenciável entre o meio e fim de jogo. Ataques por segundo meio, dano base 100, o percentual de dano sobre a vida atual permanece inalterado, caso estivessem preocupados, pela clareza. Ok, isso quer dizer que é engraçado porque eles falam que então, é fortalecendo um pouco seu nível e negligenciável, quer dizer, não vai mudar muito pro meio e pro fim da partida. E é realmente isso. A gente tava vendo muito dragão nível 1, nível 2, juntar 4 caras nível 1 e faz dragão, e virou festa, e faz dragão a hora que quiser, e deram uma fortalecida pra não ficar tão fácil assim. Eu gosto, mas ainda eu acho que competitivamente não tem todo esse impacto. Não é tipo, não vamos fazer que ele tá forte. Não, nunca é isso. Uh, histórico de partida não tem que falar, correção de bug, várias skins novas. Alterações de localização. Hum, ok. Ok. Ainda vi a menção do sufocamento ígneo. Bom, eu acho que não tem mais nada aqui do que falar. Então esse foi a análise do patch 5.9. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou. Quem está acompanhando pelo YouTube, se inscreve no canal, dá uma curtida no vídeo. E é isso aí. A gente se vê na próxima. E agora, pra stream, hein? Vambora.